Então, o microcontrolador é um microprocessador com outros periféricos também dentro, num único circuito. Então, o que a gente tem nesse circuito? A gente tem uma CPU, que é a unidade central de processamento, que é o processador em si. Lá dentro tem a unidade aritmética lógica, onde é feito os cálculos. Então, tudo é feito nessa CPU. Todos os cálculos, a obtenção de dados, tudo é feito aqui. Certo? Aí, vinculado a essa CPU, a gente tem uma memória. E essa memória serve para quê? Essa memória justamente para desafogar a CPU com os dados que a gente vai colocar. E como é que... E pronto, tudo acontece na CPU, todo o processamento é feito na CPU. O processo que é feito na CPU é com os dados que estão na memória. Ou então a gente tinha que empurrar tudo para um lugar só. Aqui a gente está separando um pouco. Fica na memória, eu faço os cálculos e boto na memória. Certo? A gente precisa de ter aqui um dispositivo de entrada, que poderia ser um teclado. Na época eram fios, plugs, esse negócio todo. Agora a gente tem teclado, mouse, vários dispositivos de entrada. Certo? Um dispositivo de entrada que vamos colocar que fosse um teclado de computador. E um dispositivo de saída. Certo? Na época o dispositivo de entrada ou eram plugs lá, plugado, fio, jumper, ou eram os cartões perfurados. E a saída também poderia ser cartão perfurado. Hoje a nossa saída pode ser impressora, pode ser um monitor, pode ser várias outras coisas, mas na época a saída eram cartões perfurados, talvez alguma coisa acendendo, alguma lâmpada e tal. Então pronto, o microcontrolador, que é esse chip que está aqui, o microcontrolador ele reunia todos esses sistemas integrados num único circuito, certo? A gente tinha uma entrada, tinha uma saída, tinha uma memória e tem uma unidade de processamento, que é o computador em si. Essa memória, existem outras memórias também aqui. Eu vou colocar aqui uma memória que vai ficar armazenado programas e dados. Vou colocar aqui. E essa memória é uma memória só para execução da CPU. Então, como é que esse microcontrolador funciona? Eu entro com informação, que poderia ser um dado, some 1 mais 1. Então, como é que isso funcionaria, teoricamente? Eu boto some 1 mais 1 na entrada, o que é que acontece? Eu registro o número 1 no espaço da memória, para essa informação não ir para a CPU. Né? Aqui, um espaço da memória vai ter o 1, que foi o número que eu mandei. Outro espaço da memória tem um outro número, que é outro 1. Certo? Aqui a gente chama de registradores. Então, quando eu mando a informação para a CPU, na verdade eu digo assim: some, vai ter uma informação dizendo some o registrador A com o registrador B e bote o resultado no registrador C. Ou seja, os dados vão estar aqui na memória, o processo vai ser feito aqui. Eu digo aqui, ó, quando eu digo some 1 mais 1, 1 mais 1 vai para os registradores A mais B. O processador processa, faz o processamento, que é o cálculo, e guarda no outro registrador. Nesse caso seria o registrador C. Bom, em vez de eu ter informação toda aqui, ou eu teria que mandar aqui some, um gargalo, 1 mais 1, todas as informações iam ser no processador, ou seja, ia ficar uma coisa lenta, uma coisa atrás da outra, e a informação ia ser bem mais lento. Como é que eu faço? Manipulo os dados que estão na memória, ou seja, aquele dado continua na memória, eu posso fazer várias outras operações. Multiplique o A mais o B, o número ainda está lá, multiplique o B, pronto. Esse número vai ficar aqui até eu dar um comando para apagar ele, ou essa memória é desligada quando o microcontrolador, o sistema, é desligado. Então pronto, assim que funciona um microcontrolador. Ele é como se fosse um computador. Esse único chip, ele é um computador inteiro. Ele tem as portas de entrada, porta de saída, tem uma unidade central de processamento, tem uma memória que é onde ele usa para fazer as operações. Aí dentro dele ainda tem uma memória onde fica armazenado o programa, uma memória que eu posso gravar os dados. Na verdade tem vários outros componentes nesse sistema todo. Tem um contador, tem um comparador,
tem conversor analógico digital. Então, são vários componentes gravados nesse único circuito integrado, ou seja, um circuito integrado de outros sistemas. Mas basicamente ele é entrada, processamento, saída. A gente pode até colocar que essas coisas, processamento, fosse uma coisa só, né? Entrada, processamento, saída. Mas ele usa outras coisas para fazer esse processamento. Pronto, esse é um microcontrolador.